Oi, vamos lá, gente? Dicas para aprender em casa, educação 4.0 com Roberto Hildegard, CEO da Uniter Cabo. Bem-vindo, irmão, obrigado pela presença, por ter aceito esse desafio. Vamos embora. Boa tarde, gente. Quero agradecer a Doug pelo convite, a ele e a CDL, parabenizar que a gente está aí, né, comemorando a criatividade. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é que a gente estuda em casa. Não precisa estudar à distância, não precisa fazer um curso à distância para a gente estudar em casa. E eu quero começar contando um pouquinho da minha história. Eu fiz administração com habilitação em marketing e comércio exterior. E quando eu fazia faculdade, eu sou artista, eu fiz teatro um tempo, e aí eu levava para dentro da sala de aula uma forma diferente de apresentar os trabalhos. E aí isso ia fazendo com que os meus colegas de grupo, eles também quisessem fazer uma coisa diferente. E a nossa sala terminou se destacando lá na Faculdade de São Miguel, que foi onde eu me formei, e porque a gente fazia coisas muito diferentes das outras salas. E por que a gente fazia isso? Porque a criatividade estava acontecendo ali dentro da sala de aula. E virava até meio que uma competição saudável, mas competição porque cada grupo queria se apresentar, né, melhor do que o outro grupo. Eu lembro que a gente foi falar sobre, acho que era alguma coisa falada de Taylor, Ford, e a gente levou sushi para dentro da sala de aula, a gente transformou como se fosse o Japão, e aí, mas rapaz, vocês fizeram isso, depois aguardem, vocês vão ver o que a gente vai fazer na próxima. E aí, quando chegou no meu momento de estágio, eu pensei, e se a gente desenvolvesse um clube de criatividade dentro da instituição, onde a gente pudesse desenvolver essa criatividade nos próprios alunos? Então, o meu estágio foi dentro da escola, e o meu trabalho do TCC foi desenvolvimento da criatividade nas instituições de ensino superiores como diferencial para o mercado de trabalho. Foi aí o meu primeiro contato, então, com a criatividade, e foi aí que eu percebi que a criatividade, ela abre os mundos, ela amplia os horizontes, e ela faz com que esses alunos, quando despertados à criatividade na faculdade, eles cheguem no mercado de trabalho de uma forma diferente, mais criativo, querendo fazer a diferença, sendo mais empreendedor. Então esse trabalho, que foi um trabalho de estágio, aconteceu dentro da Faculdade de São Miguel. A gente desenvolveu esse núcleo de desenvolvimento da criatividade. Eu tive uma teoria, né? Então eu me embasei, peguei ali Domenico De Masi, peguei um livro maravilhoso da Faculdade de Stanford, que era Criatividade nos Negócios, e aí pronto, eu disse, então quer dizer que todos podemos criar. Essa foi a minha primeira descoberta, porque a gente ouvia muitas pessoas dizendo, mas eu não sou criativo, eu queria tanto ser criativo assim, e eu ouvia muito isso dentro da sala de aula. E não, nós somos todos criativos. Por que é que a gente não se considera criativo? Quando nós somos pequenos, os pais da gente fazem, não mexe aí, não toca aí, não faz isso, menino, para. E o que é que isso vai fazendo com a gente? A gente vai ficando cheio de barreiras, a gente vai acreditando que não pode fazer as coisas, e aí a gente deixa de ser criativo. Quando nós somos crianças, a gente tem um mundo ali, né? A gente pega uma bolinha de papel e se transforma em um zoológico, em tudo que a gente quer brincar, porque a criatividade está dentro da nossa cabeça. Mas a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, e parece que as coisas vão ficando para trás e a gente deixa de ser criativo. Então a primeira coisa que eu quero trazer aqui é a palavra criar. Porque o que é criar? A gente cria o tempo todo. Dentro da casa da gente, na vida da gente, de repente a gente tem um problema e a gente precisa de uma solução. E aí vem o insight, que é uma palavra maravilhosa que faz com que tudo mude na vida da gente. A criatividade, ela funciona assim. Eu tenho um problema e eu vou observando uma série de coisas para em algum momento aquilo vai se cruzar e pum, insight. Então eu poderia ter feito isso. E por que eu nunca pensei nisso antes? A gente precisa de repertório. Então criar é a mesma coisa da gente dar luz, a gente fazer com que aquilo nasça. Então o tempo todo nós estamos criando. Concordam comigo? Se a gente for analisar, o nosso dia a dia é feito de criações. E a criatividade, ela é uma criação de atividade. Mas aí o que é que eu quero que a gente pense? Que atividade, na verdade, ela não é só focado em ação, em realização. Atividade vem do ato de ativar, de ser ativo. Então, para a gente poder criar, a gente precisa primeiro entender na nossa cabeça que nós somos capazes, somos criativos.
A partir do momento que eu sou criativo, que eu entendo isso intrinsecamente, aí eu venho e eu começo a ativar essa criação. Então a criatividade é a criação dessa atividade. Eu ativo as criações quando eu me permito e eu entendo que eu sou criativo sim. Então, primeira dica, deixem os bloqueios para lá. Permitam-se crescer, descobrir novos mundos e ativar essas criações que acontecem aí dentro da nossa cabeça, no nosso mundo. Quando a gente então ativa a criação, a gente consegue pensar em desenvolver, em agir, em realizar e em manifestar. Porque a criatividade ela é um produto. Alguém criou isso daqui. Mas para isso daqui chegar nesse produto, alguém se permitiu criar. Então essa é a primeira informação que eu acho importante a gente refletir. Todos nós somos criativos, precisamos ativar para a gente poder manifestar. Então nós temos a criatividade, nós temos a atividade e a gente está chegando aqui agora na mão na massa. Existem já alguns estudiosos há um tempo dizendo que a educação 4.0 é uma educação que está muito ligada ao movimento maker, que é o movimento de botar a mão na massa. Vamos fazer a coisa acontecer? Está na hora da gente parar de ficar só no universo da mente, do eu queria fazer aquilo, mas será que pode? Será que eu posso? Não, gente, a gente pode ativar isso e a gente botar a mão na massa, fazendo com que a educação 4.0 ela aconteça. A educação 4.0 tem tudo a ver com o movimento maker e eu trouxe essa imagem para a gente pensar um pouquinho. Olha, aqui a gente tem algumas ferramentas, está desenhando, está construindo um robô. Então o movimento maker que vem do fazer, ele está o tempo todo no dia da gente, mas a gente às vezes se bloqueia. Então vamos ativar para a gente poder colocar essa mão na massa. Fazer. Para a gente fazer, a gente precisa de um plano. Então quando a gente pensa, eu vou estudar em casa, não só de uma forma de estudar à distância. Eu sou Roberto, eu sou gestor e eu represento a Uninter, que é um centro universitário internacional, e a gente oferece cursos à distância. Mas eu estou trazendo para cá uma ideia de que não só quem estuda à distância, mas, por exemplo, concurseiros. Os concurseiros querem passar e eles querem estudar em casa. Como é que eu vou estudar em casa? Como é que eu vou fazer que isso aconteça? Primeiro eu preciso de um plano. Para eu fazer, eu preciso saber o que é que eu quero fazer. Eu vou estudar para um concurso, beleza. Eu vou ler o edital, eu vou ver quais são os conteúdos, eu vou ver o que eu preciso fazer para eu ter um plano, e aí eu vou conseguir fazer botando a mão na massa. Faz sentido o que eu estou dizendo aqui? Então, planejamento ele é essencial quando a gente pensa que a gente vai estudar em casa. Aí vem aquela palavrinha mágica, disciplina. Porque eu me disponibilizei, eu quis fazer, eu quero estudar em casa, eu não quero estar pegando ônibus para estar indo, é questão de segurança, é custo, é tão complicado. Se eu estou em casa, eu tenho uma tecnologia ao meu favor, por que é que eu não posso estudar em casa? E aí muita gente esbarra aí nessa palavrinha, eu não tenho disciplina para estudar em casa. Será que a gente não tem disciplina ou a gente não tem o hábito de ter disciplina? Porque todos os dias a gente escova o dente de manhã, né? Isso é disciplina, porque a gente criou um hábito. Não tem um dia que a gente acorda e diz assim, hoje eu estou sem paciência, eu não vou escovar os meus dentes. Não é assim, a gente tem a disciplina de todos os dias tomar banho, escovar os dentes. Então se a gente tem disciplina para uma coisa, por que a gente não tem para outra? Aí a gente volta lá atrás do nosso objetivo. Eu tenho um plano, eu quero chegar em algum lugar. Como é que eu vou fazer para chegar nesse lugar? Eu tenho que seguir um plano com disciplina. Sem disciplina, estudar em casa não vai dar muito certo. Aí nós vamos parar agora um pouquinho para a gente falar sobre espaço físico e espaço digital. Eu vou estudar em casa, mas qual é o espaço? Eu vou me deitar na cama, eu vou ficar lá estudando, eu vou dormir. Eu vou ficar jogado no sofá. Eu não vou querer estudar. Então é importantíssimo que para que a gente consiga estudar em casa, que a gente tenha disciplina, a gente tenha os espaços físicos e digital organizado. Então uma dica que eu dou para quem está em casa agora, boa tarde pessoal que está no Instagram, lá do Dica Educacional, quem está em casa, quem estuda na Uninter ou não estuda, vai entender que o espaço físico ele precisa ser delimitado.
Imagina que você está estudando, aí você lembrou que tem que pegar uma caneta. Me levanto, vou pegar a caneta, aí me sento. Quando eu me sentei, poxa, eu poderia ter um copinho com água. Me levanto, pego um copo com água, acabou o tempo. Então, o meu espaço físico, ele deve ser pensado antes de eu me sentar. Eu já tenho que ter ali tudo prontinho, a palma na minha mão, para o que eu precisar, eu já fazer com que aquilo dali, ele venha e me ajude no meu objetivo. E o digital, eu acho importante a gente falar sobre a organização digital, porque a gente sai fazendo um monte de curso, baixando um monte de material, um monte de PDF, joga tudo ali dentro em algum lugar na nuvem e pronto, parece que já entrou na cabeça, né? A gente acha que tem uma ideia de que fazer a inscrição no curso a gente já aprendeu. E não é assim, a gente precisa organizar esse material, precisa saber como eu vou botar para que seja de fácil acesso. Então eu vou usar um Drive, eu vou usar um HD, como é que eu vou dividir isso por pastas, por áreas? Eu preciso, do mesmo jeito que eu organizo o meu espaço físico, eu organizo também o meu espaço digital. O meu espaço físico, inclusive, ele tem que ser propício com silêncio, um ambiente limpo, organizado, para que o meu cérebro ele entenda, olha, Roberto se sentou, então Roberto quer estudar, então a gente vai ajudar ele, porque, gente, o cérebro só quer uma coisa, economizar energia. Então, o que ele puder fazer para que a gente economize energia, ele vai fazer. E a gente precisa lutar contra isso, que é aquela palavrinha da disciplina, e pensar, mas espera aí, se eu me determinei a chegar a um objetivo, e eu escolhi estudar em casa, então eu tenho que ter disciplina, um ambiente organizado físico e digital. E aí as coisas são mais fáceis de acontecer. A aprendizagem ela vai ser mais fluida. Agora a gente vai pensar em acordos. Não adianta de nada a gente ter um ambiente bacana, a gente ter o material todo disponível, mas a gente não tem acordos, nem com a gente, nem com as pessoas que convivem ali naquele espaço. Aí eu estou estudando, aí o esposo, ué, cadê a água? A mãe, meu filho, traga não sei o quê. O filho, pai, vem brincar comigo. Me diga como é que a pessoa vai ter foco para se concentrar no que ele está estudando. Não vai. Então, esses acordos, eles precisam ser feitos entre você e as pessoas que estão na tua casa. Então, qual é o acordo que eu vou fazer comigo? Eu vou estudar todos os dias, de tal hora até tal hora. Então, nesses horários, eu vou ativar o modo foco do meu celular, eu vou botar no modo avião, e eu vou avisar toda a família, gente, nesse horário, eu estou focando no meu desenvolvimento. Então, por favor, não me chamem, vale colocar uma plaquinha na porta para dizer que não seja atrapalhado, buscar meios, e olha aí a criatividade, de dizer, meu Deus, mas eu moro numa casa pequena, mas não tenho espaço. Usa a criatividade para pensar como é que esse acordo pode ser feito entre você e as pessoas que estão ali na sua casa. Se não tiver acordos, as coisas não vão fluir, porque você vai estar focado numa história, a sua família não vai estar entendendo, acha que ele está vai estar ali jogando, que vida boa, está estudando, mas rapaz, isso é estudo nada, né? Na cabecinha de algumas pessoas ainda existe essa ideia. E não, a gente está focado, a gente está estudando e a gente precisa desses acordos. Então, agora vamos para as dicas mais práticas. O cérebro da gente, ele funciona melhor quando a gente alterna conteúdos. Existe até um estudo que diz que perfumes interferem na nossa aprendizagem. Se a gente sempre usa o mesmo perfume, o nosso olfato se acostuma e o nosso cérebro vai pedir que a gente use cada vez uma quantidade maior, porque a gente não vai estar mais sentindo o cheiro como a gente sentia no começo. Então a ideia é que a gente use 2 perfumes no mínimo. Lembra que eu falei que o cérebro ele é meio preguiçosinho, ele quer descansar? Quando você usa 2 perfumes, ele vai sentir o cheiro e vai dizer, esse aqui é tal. Quando sentir outro cheiro, vai dizer, esse aqui é tal. Então você vai estar obrigando o cérebro a estar trabalhando, a estar se exercitando. E do mesmo jeito que a gente troca perfumes, a gente vai também alternar conteúdos. Então o conteúdo eu vou estudar lá para um concurso. Eu tenho que estudar direito administrativo e eu tenho que estudar, direito penal. Eu não vou estudar só direito administrativo. Quando eu concluir tudo, eu começo direito penal. Porque o meu cérebro vai se acomodar, vai ficar deitadinho ali, não vai querer mais fazer nada. Então eu vou
estudar um pouquinho de direito administrativo e um pouquinho de direito penal, um pouquinho. Na Uninter, por exemplo, a gente trabalha de 2 em 2 disciplinas. Então é mais prático, o aluno ele estuda a aula 1 da disciplina X, a aula 1 da disciplina Y. Na outra semana, a aula 1 da disciplina, a aula 2 da disciplina X e a aula 2 da disciplina Y. Essa alternância de conteúdos faz com que a gente consiga ativar o nosso cérebro, fazendo com que ele se exercite e busque melhor, né, a aprendizagem. A gente também precisa entender que ferramentas eu tenho para eu poder aprender em casa. Eu posso ter um monte de coisa física, né? Eu posso ter post-it, eu posso ter lapisinho de cor, eu posso ter um monte de coisa. Mas e que outras ferramentas eu tenho? Por exemplo, eu tenho o AVA e eu tenho a internet. O AVA é Ambiente Virtual de Aprendizagem. Na Uninter os alunos conhecem o AVA, que é o AVA Univirtus, que é um ambiente próprio para a Uninter, e lá tem todas as ferramentas que o aluno precisa para desenvolver. E se você não estuda em uma instituição e você quer estudar por conta própria, você tem que também pensar que ferramentas eu tenho para que eu possa melhorar essa aprendizagem. E aí temos a querida internet, que tem tudo que a gente precisa, né? A gente está aí com o boom da inteligência artificial, que é a última dica que eu vou trazer para vocês. E a gente tem vídeo no YouTube, a gente tem blog, a gente tem uma série de ferramentas que a gente pode usar. Por exemplo, quando a gente pensa no AVA da Uninter, a gente tem o fórum, que é o momento que os alunos interagem, e isso é meio comum, muitos ambientes virtuais de aprendizagem têm esse tipo de ferramenta. É um momento que os alunos eles interagem com outros alunos. Então eu vou lá e coloco, eu li tal livro na biblioteca, e eu entendi isso e isso, e cada pessoa vai ali tentar trazer o que ele está trazendo de entendimento. Então no fórum eu troco ideias, a biblioteca eu aprofundo o meu conhecimento. A Uninter, por exemplo, tem uma biblioteca da Pearson, que são inúmeros livros que dá para você pesquisar. Mas se você não é aluno Uninter, vem para a Uninter ou busca outras bibliotecas, materiais que estiverem disponíveis. A gente precisa aprofundar o conhecimento. Olha aí, um monte de livro aqui na feirinha de livro. Já é o momento da gente fazer aí uma visita, levar algum material para casa e ter a nossa biblioteca também. Tutoria é um momento que eu tiro dúvidas com os meus tutores. Eu tenho uma dúvida, eu estou estudando, então eu vou lá na tutoria e pergunto, olha, como é que eu posso aprofundar o meu conhecimento? Que livro você indica para que eu possa buscar e entender mais sobre esse assunto? Então a tutoria vai estar preparada para responder isso. Na Uninter a gente responde em até 48 horas, então eu acho bem tranquilo isso, porque quando você faz um curso presencial, às vezes, né, eu lembro que eu tinha aula de logística às quartas-feiras. Quando tinha dúvida, a gente tinha que esperar até a outra quarta para ter a dúvida com o professor. Aqui nessa ferramenta não, em 2 dias no máximo, o professor ele já te respondeu. E aí mais uma ferramenta que eu trago aqui do AVA é um link ao vivo, onde você tem a possibilidade de formar grupos. Então no ao vivo você vai interagir com o professor, você vai interagir com seus colegas, você está estudando em casa. Você está no seu conforto, você está na sua segurança, mas você está conversando com pessoas do mundo todo. A Uninter, por exemplo, é internacional. Nós temos polos na Europa, na Ásia, em Portugal, na Espanha. Então eu estou aqui no Cabo, mas quando tem aula ao vivo, eu estou conversando com pessoas que estão lá no Japão, do outro lado do mundo, estudando o mesmo conteúdo que eu, assistindo a mesma aula que eu. Nesses momentos ao vivo é o momento que eles trocam o WhatsApp e eles fazem grupos. Então esses grupos são oportunidades para networking. Você faz um curso regional, você vai ali fazer um curso presencial, né? Você conhece aquelas pessoas daquela região. Quando você tem essa possibilidade, se tivesse um concurso público, por exemplo, no Rio de Janeiro, qual é a possibilidade que você teria de saber conviver com pessoas daquela região? Muito pequena. Se você está em um grupo e você conversa com pessoas do Brasil e do mundo todo, e lá no grupo, abriu um concurso aqui no Rio de Janeiro. Eu estou no grupo, eu estou fazendo network, então eu já descobri uma coisa que se eu estivesse aqui no presencial eu não iria saber. Então essas ferramentas, elas fazem com que esse estudo em casa, ele fique um estudo mais interativo, um estudo mais dinâmico. Agora a gente vai falar um pouquinho desse boom que está aí, que é o ChatGPT. Vocês já usaram? Alguém aqui já teve a experiência? Ela está balançando a cabeça, ele também. Então, né, é um chat que tem a ver com a inteligência artificial. A gente está vendo aqui na imagem um monte de robozinho. É como se quando a gente
perguntasse lá no chat, um monte de robozinho já estivesse pronto, preparado para responder o que a gente quer responder. Então, é uma das ferramentas que estão aparecendo como inteligência artificial. A gente já tem criação de imagem, já tem criação de vídeo. Faz umas 2 semanas que eu descobri voz. Então a gente pega um texto, bota lá, né, e coloca a voz do personagem que você quer. Eu brinquei com os irmãos Mários. A gente fez até um videozinho, tá lá no Dica Educacional, e a gente usou a voz do Mário, fazendo, né, uma propaganda da princesa, do Luigi e do Rei Copa. Ficou interessante, é diferente. A gente tem como trazer esses personagens para dentro da nossa realidade. Já existem criações que quem está na internet viu aí, que foi reproduzindo um monte de imagem, pegaram os milionários como se eles fossem mais pobrezinhos em algumas cidades, né? Então a inteligência artificial está começando a acontecer. É importante a gente também pensar, tem grandes empresários aí querendo bloquear um pouquinho, porque todo mundo quer ganhar um pouquinho de dinheiro, mas uma coisa é certa, não volta mais atrás. É daqui para frente. Ou a gente se adapta, ou a gente entende, ou a gente vai ficar para trás. E não é isso que a gente quer. Quando a gente pensa em criatividade, a gente pensa em estar ativo, né? A gente vai ativar a nossa criação. E eu trouxe para aqui um exemplo do que a gente pode fazer. Então eu coloquei assim, ó. Estou fazendo o curso superior de agronomia, a modalidade é à distância, e tenho uma prática para fazer. Precisarei medir um terreno, reconhecer o tipo de terra, mapear o clima da região e entregar isso em um relatório. Gostaria de trocar informações sobre esse trabalho com você. Moro no Cabo Santo Agostinho, Pernambuco, e estou pensando em fazer essa atividade na Praia do Paiva. Qual a sua opinião? Isso foi o que eu coloquei. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir ver. Aqui é como funciona, então aqui eu tenho como digitar a mensagem, eu tenho uma pergunta que eu posso editar, e eu tenho aqui a resposta que ele me deu, que eu acho que eu não vou conseguir ler por aqui. Mas ele diz, não vou não mesmo. Mas ele diz o seguinte, deixa eu tentar abrir aqui. Pronto, ele diz o seguinte, ó. Olá, será um prazer ajudá-lo em seu trabalho prático. Gente, quem está falando isso é uma inteligência artificial, tá? Não é nenhum ser humano. Já está dizendo que será um prazer. Então, a inteligência artificial tendo prazer em ajudar a gente. Olha que legal. Medir um terreno, reconhecer o tipo de terra, mapear o clima da região e preparar um relatório são tarefas importantes em agronomia, e especialmente quando se trata de planejar o uso e a gestão de recursos naturais. Olha o que ele traz. Sobre sua escolha da Praia do Paiva como local para a atividade, é importante considerar que a praia é uma área sensível e de grande valor ecológico. Então, quando eu estava fazendo o trabalho, eu não estava pensando, será que a praia tem valor ecológico? O que é que eu vou fazer para pesquisar o terreno? E aí ele diz, portanto, certifique-se de obter todas as autorizações necessárias e de conduzir a atividade com cuidado, minimizando o impacto ambiental. Então a inteligência artificial talvez esteja mais preocupada com o meio ambiente do que a gente mesmo. Para medir o terreno, você precisará de equipamentos adequados, como uma trena, um teodolito ou GPS. Para reconhecer o tipo de solo, pode ser útil coletar amostras de solo e analisá-las em um laboratório. Olha onde ele vai. Ele já diz que você vai precisar fazer a amostra de solo, mas você não tem material para isso, então você vai ter que recorrer a um laboratório. Pronto, aqui. Para mapear o clima, você pode obter dados meteorológicos de fontes confiáveis, como institutos de meteorologia locais ou nacionais. E aí ele finaliza, em relação ao relatório, é importante que ele apresente uma descrição clara e objetiva de todas as informações coletadas, bem como uma análise das implicações dessas informações para a gestão da área. Certifique-se de apresentar suas conclusões de forma clara e baseada em evidências. E aí ele finaliza, bem humano, mais humano do que muitos humanos que eu conheço. Espero ter ajudado. Se você tiver mais perguntas, sinta-se à vontade para perguntar. E aí ali embaixo eu tenho essa possibilidade de continuar, de pedir para gerar uma outra resposta, e eu vou transformar esse chat, que eu estou lá na minha casa, sozinho, no meu espaço, eu vou transformar esse chat em um professor amigo.
Não é importante dizer que nem tudo que o chat disser, ele vai ser levado em consideração. Eu tenho que desenvolver também a minha habilidade crítica para eu perceber. Quando ele fala sobre a importância de eu pegar autorização para ir para a praia, até onde isso é importante para que eu faça. Porque se eu for pegar só um pouquinho de areia, eu não vou precisar pedir. Mas se eu for pegar uma carrada, eu vou precisar pedir. Então eu tenho que desenvolver o meu senso crítico para perceber se o que o chat está me dizendo, ele faz sentido para o que eu estou buscando, ou ele está jogando alguma informação e eu estou ali só pegando, porque a gente está muito na era do copiar-colar, né? A gente gosta de pegar ali, a gente não quer pensar muito, pelo menos a gente não, mas uma grande maioria das pessoas gosta dessa função do copiar e colar. O ChatGPT não pode ser visto dessa forma, ele deve ser visto como uma ajuda. Então, se você reclama que na educação à distância ou em casa você não tem com quem conversar, isso já ficou para trás, porque agora o ChatGPT, ele é o teu parceiro. Aqui você pode perguntar, continuar. Olha, eu fui lá, eu fui na praia, eu fiz tal, o trabalho está pedindo isso, eu fiz esse relatório. Dá para você dar uma olhadinha como é que dá esse relatório? Olha só, minha gente. Como é que a gente vai lidar com isso ou sem isso a partir de agora? Então a gente precisa sair desse lugar de que tudo o que disseram a gente era verdade, né? Até o colega antes falou sobre isso. A gente tem que estar tendo esse senso crítico de perceber que as coisas mudaram. A pandemia, inclusive, veio para mostrar que a gente consegue estudar com a tecnologia. Não é isso? A tecnologia não fez hoje, na Uninter todo mundo faz prova em casa. Não precisa mais ir para o polo. Antes era obrigatório, a cada 2 meses o aluno ia lá fazer as provas, voltava para casa, 2 meses ia lá fazer as provas. Agora não, ó, o aluno está fazendo em casa. Ah, mas é banda, voou, ele está pesquisando, fazendo o que ele quer. Não, a tecnologia desenvolveu um sistema que ele é monitorado para que ele não faça consultas, porque o MEC entende que não deve fazer consulta. Então, se eu estudo em casa, se eu estudo na modalidade AD, eu tenho que primeiro perceber que eu sou um ser criativo. Como é que eu vou usar a minha atividade? Como é que eu vou ativar essa criação para que eu aproveite melhor as ferramentas que eu tenho? Eu vou então mudar a minha cabeça internamente, depois eu ativo isso, eu manifesto e aí eu vou buscar um planejamento, eu vou atrás das ferramentas, eu vou entender o que é que tem aí no AVA, o que é que tem na internet que pode me ajudar. O ChatGPT é uma mão na massa para quem se sente solitário. Você vai poder conversar com alguém que está ali. Então, estudar à distância, ou estudar em casa, não quer dizer que você está sozinho, que você está abandonado, que você não tem companhia. Não é isso. É totalmente o contrário. Você precisa entender quais são essas ferramentas que eu tenho e como eu vou fazer que isso aconteça. E aí, para finalizar, quem quiser saber mais dicas, é só seguir a gente no @Dica Educacional, né? Nós somos um perfil que representa o grupo Uninter aqui no Cabo. A gente está localizado aqui na BE60. Quem passa aqui na via local dá para ver o prédio. A gente botou até a placa um pouquinho alta para quem passar a ver. Tem um monte de pé de mangueira, tá? Então a gente tem um espaço próprio para o aluno ir estudar lá. Mas sabe o que é que está acontecendo? Desde a pandemia a gente está pagando aluguel para nada, porque ninguém está mais indo para o polo. Todos os alunos estão em casa e reclamando. Será que o MEC vai obrigar a voltar a fazer prova no polo? Porque eu não quero. Eu estou gostando de estudar em casa, tá? Então estudar em casa não é mais futuro, já é presente. Estudar em casa não tem nada a ver com estar sozinho. Estudar em casa tem tudo a ver com criatividade, porque através da minha ativação eu consigo criar possibilidades, usando as ferramentas que eu tenho para desenvolver a minha aprendizagem. 29 minutos, estou aí dentro do tempo. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação rapidinho para fazer? Não? Então eu quero agradecer, obrigado pela ouvida de vocês, que vocês possam estudar em casa, descobrir mais ferramentas, aproveitar essa tecnologia a favor de uma educação melhor. A gente tem que parar de pensar que tecnologia é um bicho, é um monstro de 7 cabeças, que eu não vou saber usar, e a gente tem que sair desse lugar e dizer, olha quanta coisa legal eu posso usar. Eu posso conversar com as pessoas no fórum, eu posso usar um ambiente virtual de aprendizagem, eu posso trocar com o ChatGPT e eu posso fazer outras coisas que aqui não estão sendo colocadas, porque isso aqui não é verdade absoluta. Isso é como o Roberto entende que deve ser os estudos em casa. Então,
Espero que tenham aproveitado as dicas. Estudem, porque só a educação faz a gente evoluir na vida. Obrigado, gente. Um abraço.